A Pastoral da Mobilidade Humana enfrenta o desafio da renovada proclamação da Boa Nova aos migrantes. A observação partiu do arcebispo António Veglio, presidente do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, que esteve em Fátima para participar no encontro de formação para agentes sociopastorais das migrações. Promover a nova evangelização, na verdade, significa buscar o que permite a abertura ao Evangelho e o seu acolhimento, preocupando-se em fazer crescer as sementes do Verbo. Assim o explicou Dom António, para quem a tarefa dos agentes da pastoral é, portanto, semear a palavra de Deus. Quanto às muitas diferenças entre quem chega e quem parte, Dom António lembra o que é a base da Igreja quando se olha às migrações. A base da Igreja perante o imigrante é de que se tratam de pessoas como nós, com direitos inalienáveis. É certo que têm direitos e devem ser tratados como pessoas, mas também têm deveres e devem adaptar-se aos lugares e aos países para onde se deslocam. Questionado sobre o aumento de fluxo migratório entre a população muçulmana na Europa, Dom António recorda a importância do diálogo interreligioso. O problema dos muçulmanos ou das pessoas que procuram emprego e melhores condições de vida é também um problema que pode adquirir contornos religiosos, porque imigrantes muçulmanos trazem consigo a sua religião, com a qual nem sempre é fácil conviver. Porque se da parte de todos se adotasse uma serenidade de juízo, a calma no entender os problemas, poderia conviver-se melhor. Mas, como acontece muitas vezes na Europa, o problema da imigração muçulmana é um problema bastante sério. Mas com isto não se deve chegar a um ponto de hostilizar, alegando que alguns deles podem também tratar mal os cristãos. Não. Devemos ser sempre abertos ao diálogo interreligioso. Isto, para nós cristãos, não é uma opção, é um dever sagrado. A participar neste encontro estiveram agentes da pastoral que todos os dias lidam com histórias pessoais vindas da imigração. Agentes que vivem realidades diferentes segundo as próprias origens. Se nós reportarmos há 20 anos atrás, nós não tínhamos a problemática que temos hoje em dia, atualmente a ser relatada nos médias. Mas... De forma negativa? Sim. Alguns contornos negativos que acabam por manchar todo o nome de uma comunidade que foi sempre vista como uma comunidade trabalhadora, pacífica, e que de repente, às vezes, há os rótulos que dificilmente nós conseguimos depois ultrapassar esses rótulos. Portanto, a primeira comunidade imigrante a chegar ao país não teve as facilidades de acolhimento como nós verificamos na década a partir de 2000, portanto, das novas comunidades. Bem mais recente em Portugal, mas atualmente com uma presença muito forte, está a comunidade brasileira. Atualmente são 116 mil os imigrantes legais, sendo que o número de não documentados ou em processo de documentação andará também perto dos 100 mil. Para esta comunidade, a integração é um processo ainda a decorrer. Surge dentro de uma carência da comunidade imigrante brasileira que, ao chegar em Portugal, encontra em situação bastante complicada, desde a sua chegada, permanência e na sua saída de território nacional. É natural que todo imigrante, ao chegar em qualquer lugar onde não é a sua terra, ele se vê completamente perdido, desde o encontro ao meio social, ao meio profissional. Muitos que vêm com o interesse de concluir o seu mundo acadêmico, né? Fazer qualquer curso de graduação, pós-graduação, os reconhecimentos, as orientações de reconhecimento dos seus diplomas, enfim, em todas as áreas somos procurados, a Associação Brasileira de Portugal é procurada, para tentar dirimir e solucionar e orientar, dar um caminho mais claro diante a toda essa problemática que é natural de um país. Dar ênfase à formação destes agentes da Pastoral das Migrações, mas também de todos os agentes envolvidos na Pastoral da Igreja. É a linha forte que resulta deste encontro. Frei Francisco Sales sublinha esta importância. Hoje em dia não se pode deixar de fora
a questão migratória fora da formação, particularmente da formação inicial a nível dos agentes na Igreja, a partir da formação nos seminários, nas casas religiosas, na formação inicial, na formação para catequistas, na formação para professores de educação moral religiosa católica, para outros agentes pastorais e sociais, digamos, ligados às instituições da Igreja, a questão migratória, portanto, toda esta problemática, a sociologia das migrações, portanto, tem que estar presente, porque se não há um conhecimento, se não há um mínimo de formação, a resposta também não pode ser boa. As relações com as comunidades imigrantes são fonte de enriquecimento para as comunidades da Igreja e devem ser vividas nessa perspectiva por toda a comunidade. Portugal é considerado, e os portugueses são considerados dos povos mais acolhedores do mundo. A nível de legislação e de integração dos imigrantes, nós somos considerados dos melhores do mundo. É claro que as coisas não são perfeitas, existem situações, e eu penso que esta é a minha grande preocupação, é particularmente a nível da Igreja Católica, da nossa Igreja, das nossas comunidades. Eu costumo dizer que Portugal, a Igreja Portuguesa, sofre de uma doença terrível, que é a paroquialite. Portanto, a única preocupação dos sacerdotes é a paróquia e o sistema de paróquia, e estão completamente fechados à questão de uma abertura, de uma dimensão do anúncio, do ir ao encontro, portanto, e transformou-se a nossa pastoral quase em agências de serviços, como eu costumo dizer. Uma realidade que deve ser contrariada e que não pode ficar de fora do esforço comum de toda a Igreja para repensar a pastoral.